Olá a todos! Hoje eu trago um podcast que vai ser diferente, porque eu vou trazer a história de um amigo que eu conheci no meu outro trabalho, né, no meu primeiro emprego de carteira assinada, CLT, e que eu pude acompanhar. Só que assim, é lógico que eu não vou trazer a história completa. Apenas ele sabe o que ele passou, o que ele viveu. Apenas ele pode contar de maneira detalhada, né? Então eu vou trazer a história vista, analisada e acompanhada de acordo com o meu ponto de vista, com o que eu acompanhei por fora, né? Como dizem, por cima. Ele não sabe que eu estou gravando este podcast, provavelmente não vai saber, mas eu trago essa história, a história dele, porque eu acompanhei de perto um caso de sucesso, né? E que serve como exemplo de luta, perseverança e dedicação. Ou seja, eu vi uma pessoa que se esforçou, que lutou, não desistiu e, consequentemente, colheu os frutos, os excelentes resultados. Então vamos lá. A primeira coisa que eu me lembro é que eu estava trabalhando lá e ele chegou como contrato, ele chegou por contrato, ou seja, ele não tinha carteira assinada, né? CLT, era um contrato de trabalho temporário, que a gente chama aqui, né? Lembrando que eu sou de Minas Gerais. Inclusive, ele morava perto do meu bairro, né? E aí a gente estava ali na empresa e a gente começou a conversar com ele, né? Depois eu descobri que ele cantava, eu também cantava, eu fazia música. E aí nós conversamos e trocamos ali alguma ideia sobre música, né? O segmento dele era diferente do meu, e aí eu achei muito interessante quando ele me contou, me comentou como é que ele fazia, né? Ele tocava teclado, tinha feito um curso, digamos assim, aula de música num projeto que tinha aqui, né? Tinha lá no bairro dele, que inclusive foi um projeto que eu já participei também, porque minha mãe trabalhava no bairro dele. Na verdade, eu participei fazendo judô e por um curto período de tempo futebol, né? E ele música. Então, ou seja, nós conversamos sobre isso também. E depois, nós trocamos ali as nossas redes sociais. Ele me passou o Instagram dele, né, a rede social dele, e eu passei o meu para ele, né, o meu perfil. E aí nós começamos a nos seguir. Cara, uma coisa, eu falo isso porque vocês vão entender que não é porque ele fez sucesso nem nada do tipo, não. E eu contando a história, vocês vão entender mais. Cara, quando eu vi as redes sociais dele, que eu vi os stories dele e etc., eu percebi uma coisa, que na verdade o destaque, ele canta muito bem, tá? Ele canta realmente muito bem, mas na verdade o destaque nele que eu percebi era na maneira como ele falava, na maneira como ele se comportava, né? Que ele se comunicava com o público de uma maneira extremamente natural. E aí eu pensei, caramba, esse cara tem um carisma surreal. Realmente eu percebi isso de cara. Por exemplo, a maneira como eu me comunicava com o meu público era de fato principalmente através da música naquela época. Ele não era só através da música, era também e principalmente através da conversa dele diária nos stories, nas publicações com o público, entendeu? A imagem dele, a pessoa dele, não só na música. Vocês sacaram o que eu estou tentando dizer, transmitir? Porque eu expliquei de uma maneira um pouco confusa, né? Acredito eu. Mas enfim, é mais ou menos isso. E aí, eu me lembro, para vocês terem uma ideia, que um cara lá que trabalhava com a gente,
porque outras pessoas lá também no primeiro serviço começou a seguir ele e também me seguia, né? E eu lembro que um cara lá chegou e falou assim: esse daí acha que é influenciador, foi alguma coisa assim, eu não lembro com extrema clareza. Esse daí acha que é influenciador, acha que é bom, não sei o que, né? Criticando as postagens dele. E eu me lembro, ele também não sabe disso, né? Que ele também não sabe disso. Mas eu me lembro que eu falei assim pra ele: cara, esse menino, ele tem um carisma surreal, mano. Então, realmente, eu acho que se ele focar na imagem dele e ele seguir em frente, ele vai fazer sucesso, porque a maneira como ele consegue se comunicar, quando você assiste os stories dele, quando você vê ele conversar com o pessoal, você sente vontade de ver o próximo. Eu lembro que eu falei isso com um cara. E aí, outras pessoas também na época vieram criticar ele, porque é assim, né? Geralmente quem não faz nada, quem é acomodado, quem tá ali naquela vida de CLT, o cara fica acomodado e ele critica aquela pessoa que quer sair da zona, que está saindo, né, da zona de conforto. Então eu era criticado também pelas minhas músicas, pelas minhas postagens por algumas pessoas, mesmo o meu trabalho sendo bom. Era de um segmento diferente, mas era bom dentro daquele segmento diferente, né? Às vezes as pessoas me criticavam sem... às vezes não. Na grande maioria das vezes as pessoas me criticavam sem ouvir as minhas músicas, tá? Então esse menino aí, voltando ao assunto, né? Era criticado por algumas pessoas ali e tal. Só que sempre que chegavam para criticar ele comigo, eu falava que ele tinha talento. E, cara, a gente que está livre de inveja, que torce pelas pessoas, que não vê a vitória das pessoas como uma derrota, a gente consegue perceber o talento das pessoas. A gente consegue perceber o potencial, de fato. E não estava errado, né? Eu não estava errado. Passado o tempo, a gente sai para correr, né? O canal dele já estava grande já. E ele me falou, ele veio de São Paulo para cá, né? Que ele tinha ido morar em São Paulo. E ele veio e a gente saiu para caminhar e ele me contou que ele começou a fazer se eu não me engano, menor aprendiz ou estágio, creio que estágio em uma empresa aqui perto, né? E depois ele pensou, porque a empresa que a gente trabalhava fechou, tô esquecendo dessa informação, fechou, todo mundo saiu, ele chegou a ser efetivado. E sabe por que ele chegou a ser efetivado? Eu gostaria de frisar isso aqui para vocês. Ele foi efetivado porque ele era extremamente dedicado e empenhado lá. Então ele foi um dos primeiros, se eu não me engano, ele foi o primeiro dos meninos ali a ser efetivado, beleza? Porque ele era dedicado, esforçado e entregava com extrema maestria o que era exigido dele. Prosseguindo. Ele me contou que estava nessa empresa fazendo um estágio e ele entrou nessa empresa depois que a empresa que a gente trabalhava anteriormente havia fechado. E, cara, ele largou esse estágio para investir em fazer vídeo para o YouTube. Ele faz vídeo na área de tecnologia, né? E ele começou a se dedicar a isso, certo? E, cara, deu certo porque ele colocou aquilo que ele fazia nos stories, um pouco daquilo, né, nos vídeos. Ou seja, ele saiu do ramo da música e foi para os vídeos. E não tinha como dar errado, porque ele era um excelente comunicador, né? E ele colocou o principal: luta, perseverança e dedicação. E é sobre isso o podcast, tá? A história dele serve como motivação para mim. Eu vejo os status dele, os stories dele, e eu fico completamente admirado, eu fico completamente feliz. Eu chego no meu trabalho e conto para as pessoas do meu trabalho o sucesso que ele teve, com orgulho por ter trabalhado
do lado de uma pessoa assim e de ver com uma pessoa que ele conseguiu e que eu posso conseguir cada vez mais, entendeu? Eu conto para minha mãe, eu conto para minha irmã, eu conto para todo mundo, porque para minha noiva, porque é um motivo de orgulho, de admiração, olhar e pensar, olha, esse cara conseguiu hoje, nesse exato momento que eu estou gravando este podcast, ele está na China, porque uma marca que ele é embaixador chamou ele para ir para a China, entendeu? Olha que sensacional, cara. Ele se dedicou tanto, ele se esforçou tanto, lutou, não desistiu. Ele me contou na época, disse para mim, abre aspas, eu estou me dedicando demais, eu estou me cobrando muito, fecha aspas. As pessoas vê o sucesso, mas não vê que, por mais que se tem talento, a pessoa, ela precisa ter perseverança e ter determinação, entendeu? Então, é importante sempre lutar, sempre lutar. Existem situações que a gente deve desistir, mas aí após desistir de uma coisa, deve-se iniciar outra, deve-se começar outro processo e persistir, se dedicar, se entregar, fazer bem feito. Quando você se dedica, quando você se entrega, quando você faz bem feito, você vai ter resultados. Eu parei com a música, por exemplo, mas no tempo que eu estive na música, eu me dediquei, eu me empenhei. Vocês acham que eu perdi? Eu não perdi. Eu aprendi, cara. Eu não consigo enumerar aqui em uma hora os benefícios e as coisas maravilhosas que eu aprendi na música, as coisas que eu recebi na música, o que me acrescentou e o quanto ela me salvou, porque eu empreguei esforço, dedicação, luta e determinação. Foram 10 anos, entendeu? De música, de gravar vídeo, conteúdo nesse estilo, né? Focado em música. Então vocês entendem a importância? Você sempre ganha, você não perde, você aprende. Então, eu vi, porque é um cara que como eu disse, eu convivi e que teve sucesso. Então, quando eu vi ali ele indo pra China e tal, eu pensei, cara, eu vou levar pro podcast para as pessoas verem a importância da garra, da determinação, do sucesso. E eu poderia trazer um outro exemplo aqui, tá? Um outro não, eu poderia trazer mais exemplos, eu poderia trazer vários exemplos aqui de pessoas que eu convivi que, cara, pela persistência, pela garra, pela dedicação, elas estão subindo, elas estão se elevando, elas estão realizando os sonhos delas, suas metas, entendeu? Então é isso, eu espero que esse podcast agregue algo para vocês, eu espero de coração, tá? Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.